bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um MantelliCast. Eu sou o Domingos Mantelli, sou médico, ginecologista e obstetra, papai da Júlia, da Isabela, casado com a Erika Mantelli, onde juntos estamos à frente da Clínica Mantelli, referência e excelência em saúde e qualidade de vida, e onde aqui, neste mesmo local, fundamos esta nova casa feita para você, onde nós iremos conversar sobre saúde, qualidade de vida, empreendedorismo, gestão, ou seja, cada semana um convidado novo. E você tem alguma sugestão? Quer ver alguém aqui no MantelliCast com a gente? Tem alguma sugestão de tema? Deixa aqui nos comentários, quem sabe o teu convidado não vem aqui bater um papo com a gente. Então aproveita, se você ainda não segue a gente, siga a gente nas nossas redes sociais, @domingosmantelli, @ericamantelli, @clinicamantelli no Instagram, e o nosso MantelliCast no YouTube, no canal do YouTube, @clinicamantelli, o @mantellicast cortes, também no Spotify, MantelliCast, e também no Amazon MantelliCast. Entra lá, aciona o sininho ali para receber as nossas notificações e ficar ali sempre de olho em tudo que a gente tem de novidades para vocês. E hoje o nosso convidado é mais que especial. Ele é mais que especial porque além de um convidado, além de ser um colega de trabalho, é um grande amigo e ainda meu veterano de faculdade. Olha só, hein? Falar assim, eu tô ficando velho já. E hoje o nosso convidado, ele é um cirurgião plástico. Ele é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, responsável pelo núcleo de cirurgia plástica aqui da Clínica Mantelli e referência em cirurgias plásticas do Mummy Makeover. Já ouviram falar o que é o Mummy Makeover? A gente vai explicar para vocês. Dr. Laércio Guerra, famoso Lalá para os íntimos. Seja bem-vindo, meu irmão. Muito bom ter você aqui com a gente, cara. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e parabéns pela estrutura e por tudo que vocês estão construindo aqui com o MantelliCast. Essa casa é nossa, a casa é para vocês, né? Para quem não sabe, o Laércio é cirurgião plástico, como eu falei, e é o responsável do núcleo de cirurgia plástica aqui da nossa clínica. E além de tudo, pô, a gente tem uma história de amizade aí de muitos anos. Eu tô com 20 anos de formato, você tá com quanto? 23. 23 de formato. 23 anos. Estamos ficando velho, bicho. 23 anos. Caraca, eu lembro da gente dando plantão lá no Grajaú. Exatamente. Comendo pizza nos plantões ali, virando noite. Haja pizza. Nossa senhora, cara, a alimentação era... O que a gente não cuidava era a alimentação, Lembra da conta da pizza? Quantas pessoas são? 1, 2, 3, 8? 4 pizzas. Exatamente, cara. Metade da meia pizza para cada um. Eu lembro que a gente pegava a caixa de pizza de papelão e a gente cortava a caixa em 4. Era o prato. Que era o prato. A gente usava de prato para comer a pizza no plantão, cara. E ainda tinha as pizzas doces, né? Que vinham depois. Nossa, cara. Eu lembro quando a gente pedia... bonificação. Acho que quando pedia 3 ou mais, vinha uma Já doce vinha de uma brinde, doce. né? Putz, a gente se acabava. Mas era muito bom, né? Muito bom, muito Épocas bom. muito boas. Dá Dava um plantão em saudade. muitos hospitais juntos, né? Hospital Francisco Morato. Francisco a gente Morato, trabalhou. no Grajaú. Eu trabalhei 8 anos em Francisco Morato. A grande maioria do tempo você junto, né? Você e a Cara, Érica. no Grajaú eu fiquei muito tempo, porque depois eu fiz o internato lá, a residência lá, e aí depois ainda fiquei contratado como preceptor lá, acho que uns 7 ou 8 anos. Fiquei bastante tempo lá. É bom. Nossa, era muito bom. Eu lembro que nos plantões, dava aquela sossegada no plantão da ginecologia, eu dava uma descida para o plantão da cirurgia, porque o pessoal da gineco ficava no 6º andar, o pessoal da cirurgia geral ficava no térreo, na porta, né? Só tocando a porta ali. E a gente se juntava, jantava junto, batia papo. Boas épocas. Tempo bom. E quem diria que um dia a gente ia estar aqui, né? 20 é, anos 20 depois, anos depois. trabalhando juntos. E, poxa, é muito gostoso. E, cara, me explica um pouquinho. Vamos começar o nosso bate-papo falando disso, que eu acho que é uma coisa mais inovadora. Porque cirurgia plástica, todo mundo fala, prótese de mama, prótese de glúteo, vai fazer uma lipoaspiração, a mini lipo, aquelas coisas todas. Mas você criou ali um produto novo, uma técnica nova, para fazer o Mummy Makeover, né? Sim. Que é direcionado para aquelas pacientes do pós-parto. Né? Explica aí um pouquinho para a gente, para entender como é que funciona. Então, exatamente. Esse é um termo que se usa fora, né? Não é um termo meu, é um termo que se usa nos Estados Unidos. Ele é bem lá popular. Já tem isso. É bem popular. Legal. E são cirurgias plásticas relacionadas às alterações corporais da mulher, mãe, então pós-gestação. Quais são elas? As principais: mamas, abdômen, gordura corporal e eventualmente alterações até da parte genital, então Sim. com excesso de pequenos lábios, ou mesmo em relação às mamas, flacidez de mamas,
com queda das mamas pós-amamentação. Em relação ao abdômen, o abaulamento do abdômen, em razão de diástase que possa acontecer, o afastamento dos músculos centrais do abdômen. E até a correção da diástase, né? Exatamente. Então, são alterações que acontecem no corpo da mulher quando ela se torna mãe, em razão da gestação, e que, para uma boa parte das mulheres, isso não incomoda em nada e passa despercebido e está tudo bem. Algumas mulheres, elas se sentem incomodadas e procuram tratamentos para esse tipo de alterações. A esse conjunto de cirurgias relacionadas a tratamento dessas alterações se dá o nome de cirurgias do Mummy Makeover ou da reforma da mamãe. Então, a gente pensa em cirurgias plásticas relacionadas às mamas, cirurgias plásticas relacionadas ao abdômen, ao contorno corporal, com diminuição de excedentes de gordura, e também a cirurgia plástica de ninfoplastia, que é relacionada à parte genital aí também, que engloba esse tratamento. E tem também uma coisa que é muito comum na gravidez, é o escurecimento, né? Sim. Você tem escurecimento muitas vezes de pequenos lábios, em região de axilas, né? Aquela linha abdominal, né? Bem na linha alba ali, fica aquela linha nigra. Isso também faz parte do pacote de tratamento, porque quando a gente fala disso, a gente está pensando na parte estética, obviamente. Não só na parte funcional, que você corrigir uma diástase, está corrigindo uma parte funcional, obviamente, mas também na parte estética, né? Todas essas alterações a gente pensa em trabalho de uma forma multidisciplinar. Então, existem alterações que não são cirúrgicas, né? Então, por exemplo, ganho de peso. A paciente ganhou peso durante a gestação, quer recuperar a forma ali a forma física mesmo em razão desse ganho. O cuidado com o nutricionista. Então, alterações referentes a manchas que podem aparecer, como você citou, de repente dermatologistas trabalhando junto. É uma equipe multidisciplinar para acompanhar essa paciente. A ideia sempre é isso, né? Da gente construir essa equipe que possa estar junto dessa paciente. E uma coisa importante, Domingos, é que, como eu disse, não é para todo mundo, não é uma coisa necessária que todo mundo precise fazer. Mas aquelas pacientes que procuram, é importante que elas tenham todo esse cuidado. E não somente uma cirurgia em que vai lá, faz a cirurgia e nenhuma forma de cuidado acontece depois. É muito importante ter esse acompanhamento, né? Então, esse que é o olhar, eu acho que é muito mais atenção à paciente do que propriamente a alteração física que ela tem ali. Porque a gente sabe que no pós-parto a mulher passa por um período relativamente difícil, né? Porque toda a rotina dela muda, né? Ela tem que cuidar ali de um bebê recém-nascido, passa noites em claro, coisa que ela não está acostumada a fazer, está amamentando, ela vê a mudança corporal acontecendo. E muitas vezes é o que a gente fala, a mulher está lá, linda, grávida, e depois que nasce tem uma flacidez abdominal. E eu já ouvi muitas pacientes falando assim, doutor, eu me olho no espelho e não me reconheço. Eu não reconheço o meu corpo, eu não reconheço quem eu sou, está completamente alterado. Isso começa a dar uma série de alterações emocionais, psicológicas, e algumas entram até em estados depressivos por conta disso. E acho que a cirurgia plástica vem muito ajudar isso, devolver essa autoestima da mulher também. A proposta é justamente essa, né? E como você bem disse, todo esse novo papel, ainda que a mulher já tenha um primeiro filho, esteja na segunda gestação, mas são novas responsabilidades que são assumidas. E muitas vezes, o que eu vejo bastante, que eu acompanho essa mulher, então, no período pós-parto, em que ela se atenta a esse olhar para si própria. E isso é muito variável. Tem pacientes, tem mulheres que com um ano e pouco de gestação, já têm essa preocupação de pós-gestação. Tem mulheres que passam 20 anos, 20 e poucos anos, e eu tenho exemplos disso. A mulher ela teve o primeiro filho, se sentia insatisfeita. Teve o segundo, teve o terceiro, e eu já tive pacientes com 4 filhos que 20 e tantos anos depois da primeira gestação, após o 4º filho, ela realmente levantou a bandeira e falou, opa, peraí, preciso de ajuda, quero melhorar nesse ponto. Então, isso é variável de paciente para paciente, de mulher para mulher, mas a sensação é justamente essa, que com tanta responsabilidade que essa mulher adquire no período pós-parto, né, no período de nascimento do filho, ela deixa de ter o olhar para si. Ela deixa de se cuidar, né? Ela deixa de ter o olhar para si. E é natural, acho que é durante da um período humana, é esperado. Né? Durante um período humana, a gente exato. sabe. Tá lá na função, tá amamentando, trocando fralda, na correria, trabalhando, enfim, são múltiplas funções.
Ela antes era muitas vezes somente uma mulher empresária, trabalhava, Sim. de repente ela continua sendo empresária, Todas as esposa, necessidades mãe, cuida de casa, é tudo ao mesmo tempo, né? E isso sobrecarrega muito. E aí é natural que ela deixe de se olhar, deixe de se cuidar, no sentido aí de autoestima mesmo, né? Ela não é o foco naquele momento. Sim. E para algumas mulheres isso soa mal. Aí quando ela sente realmente a necessidade de se sentir melhor, de elevar essa autoestima, aí que ela passa a ter a procura por cirurgia ou por alguns determinados tratamentos estéticos. E o ganho dessa cirurgia, além do ganho físico, impacta muito no que você falou, no ganho emocional. Sim, acho que é o principal, na exato, verdade. a transformação ela é física, mas de fato ela é emocional. É porque a gente, através de uma alteração física reparada, esse ganho emocional é muito significativo. E aí impacta nela, impacta nos filhos, impacta no marido, o impacto é geral, sabe? É muito bacana. É engraçado, eu vejo muitas vezes, a paciente me mostra, né? A foto dela de um antes e depois, às vezes de uma prótese de mama, ou às vezes depois de uma lipo. E aí você olha a foto do antes, ela tá com o ombro curvado, aquela cara triste. Aí a foto do depois, ela tá toda em pé. Ela muda o cabelo. Cara, muda em um sempre, mês. muda a aura da paciente. É impressionante, A gente cara. faz fotos, exatamente. É A gente faz surreal fotos de isso. antes e depois. Essa paciente, ela na primeira foto, ela é uma em termos de postura, de tudo. E nessa segunda foto, você repara, ainda que a gente não foque no rosto da paciente, mas nessa segunda foto você repara que ela mudou o cabelo, ela muitas vezes está com um batonzinho que ela não tinha na primeira. Sim. E justamente... Você devolve né? autoestima para ela, né? Isso é muito bacana. Confiança, tudo, né? Isso é muito bacana. O impacto é legal, é gostoso. E qual que é o timing correto de se fazer? Não vou dizer o timing, porque como você mesmo disse, teve gente que foi procurar fazer 20 anos depois. Qual que é o timing mínimo? Ou seja, após essa mulher ter parido, seja parto normal ou cesárea, não sei se tem alguma diferença para a parte de plástica, se foi parto normal, se foi parto cesárea, quero que você me fale. E quanto tempo depois? Tem coisas que podem ir amamentando ou não, tem que acabar a amamentação. Então, assim, até para o pessoal entender, porque é importante a gente saber, porque muitas aqui vão assistir e falar assim, poxa, legal, me interessei, mas aí, qual que é o momento de eu procurar um médico para falar sobre isso, né? Então, a regra principal, assim, pensando em cirurgias de mamas, a gente precisa de um tempo de pós-operatório, vamos considerar assim, ó, pensando em cirurgias de mama, a gente precisa de um tempo de parada de amamentação. Tá. Essa mulher, ela tem o período de amamentação, seja ele qual for. Geralmente o exclusivo até o sexto mês, e depois ela começa a introduzir alimentação e pode ir até 2 anos, 3 anos amamentando. Isso é variável também. Mas procurou por uma cirurgia para as mamas, é necessário que essa mulher tenha parado de amamentar no mínimo de 4 a 6 meses antes da cirurgia. Isso tudo pela manipulação dos tecidos, tudo ainda que ela não tenha leite, que tenha a sensação de que não tenha leite, na manipulação dos tecidos esse leite pode estar presente. Então a gente precisa desse tempo. Cirurgias que não envolvem mamas, então, elas não têm tanta relação com a amamentação para esse prazo de parada de amamentação. Mas, no entanto, a gente não vai indicar cirurgias em mulheres que estejam amamentando. Sim, porque vai ter o pós-operatório, tem anestesia, então, tem uma série toda de coisas. Toda a medicação, né, que ela precisa tomar, tudo. Então, a proposta uma vez parada a amamentação, para as mamas a gente tem que esperar esse tempo. Se for cirurgia de abdômen ou outra cirurgia, ela poderia fazer de forma mais rápida até. Agora, é o que você disse, não tem um tempo definido de quando fazer, a partir de quando. Vai justamente relacionar a cada mulher, a cada paciente e o time dela para contar também com uma rede de apoio, né? Porque a cirurgia demanda cuidados, demanda uma recuperação. Então, ainda mais se for uma cirurgia mais combinada, como você disse, às vezes é corrigir a mama, o abdômen, os pequenos lábios. Então, ela vai ficar realmente impossibilitada de fazer uma série de coisas. Né? E esse é outro ponto, as associações de cirurgias, né? A gente se preocupa muito com o tempo o tempo de cirurgia, que a gente sabe ali por estudos que cirurgias plásticas que demandam mais do que 6, 7 horas, a gente potencializa os riscos. Né? Aumenta de trombose, demais o né? risco, Tudo, né? de trombose, de infecção, de alguma alteração de cicatrização. Então, não é indicado muitas vezes que se faça todas as cirurgias ao mesmo tempo. A gente pode segmentar essas cirurgias
e fazer de acordo com a vontade dessa paciente, com a programação que ela tiver. E nesse momento é possível também, eventualmente, para aquelas pacientes que têm uma predisposição ao queloide, alguma coisa, até a correção de cicatriz cirúrgica, né? Sim, sim. Correção de uma cicatriz cesárea que não ficou boa. Exatamente, pode ser feito. E essa é uma queixa razoável, nem tanto em relação à cicatriz. Na grande maioria das vezes, as cicatrizes elas ficam boas de cesárea, mas aquela sobrinha de pele que fica em cima da cicatriz... Fica uma bolsinha, né, na cicatriz. Essa é uma queixa muito comum. Então, ali, às vezes, mesmo não ali tendo... é feito o quê? Uma lipo ali? Às vezes, mesmo não tendo ou tem flacidez... que abrir e tirar mesmo? Mesmo não tendo flacidez, a gente resseca um pouquinho daquela pele e faz a acomodação melhor. Porque faz uma mini dermolipé ali. Não chega nem a ser uma mini abdominoplastia, é como se fosse uma correção de cicatriz mesmo e se resolve isso de uma forma bem prática. E é engraçado como muda, né? Agora, tem alguma coisa que essa mulher, seja durante a gestação ou pós-gestação, pode fazer para minimizar a chance de ter esses problemas? Isso também vai de paciente para paciente, de mulher para mulher. Eu falo que prevenir é sempre o melhor remédio, né? Sempre. O que a gente precisa... Às vezes tem que procurar o médico, até mesmo um plástico ou um dermatologista, para orientar o que ela tem que fazer para evitar de ter esse problema. Sim. Né? Então, de início, o que a gente deve prezar é por um controle de peso nessa gestação. Tem mulheres que ganham muito peso em gestação, e você bem sabe disso. Eu sou chato com isso, eu fico no pé das pacientes. E precisa, porque essas alterações elas são irreversíveis, né? Então, esse peso que se ganhou vai fazer com que as mamas se distendam mais, o abdômen se distenda mais, e tudo isso vai gerar mais flacidez nesse pós-operatório. Flacidez, estria. Sim, e muito, qualidade né? de vida mesmo, né? De saúde mesmo, né? Então, riscos para a gestação, acho que aumentam também. Eu sempre peço para todas as minhas gestantes acompanhar, faço questão que acompanhem sempre com o nutricionista na gravidez, justamente para evitar esse ganho de peso excessivo. Oriento fazer atividade física, ter um personal ali, fazer um treinamento mesmo durante a gravidez, mesmo que ela nunca tenha malhado na vida, nunca tenha feito nada, vai aprender, vai fazer uma caminhada, vai fazer um pilates, vai fazer alguma coisa. Porque é importante. Isso muda muito. Lá na frente vai mudar muito o impacto que ela vai ter no pós-parto. Na recuperação também da cirurgia. Mesmo que ela vá para a cirurgia, a recuperação dela é outra. Sim, né? com certeza. E o estrago que vai acontecer para ser reparado também é outro. Com certeza. É uma coisa muito mais leve, né? Não vai precisar de intervenções mais sérias ou intervenções mais impactantes, assim. Então... Agora, para as pessoas que estão assistindo, que muitas vezes não sabem o que é, explica para a galera o que é a diástase. Sim. O que é a diástase, por que ela aparece, quais complicações que ela pode ter, porque muita gente fala assim, tá bom, eu tenho a diástase, mas não me incomoda, não tem nada, pode trazer alguma complicação, é só uma questão estética ou não, tem uma questão funcional. Então começa falando um pouquinho do que é, as causas de predisposição, que acho que isso é uma coisa que a grande maioria das mulheres, depois que tem filhos, acaba tendo, né? Muito comum. E muito comum depois de uma segunda gestação, né? Então, acontece o seguinte, a gente tem musculaturas, são 4 pares de músculos no abdômen que a gente tem, e existe um par de músculo que ele é central aqui no abdômen. Então, são 2 filetes compridos aqui no abdômen, nessa parte central. Com a gestação, essa barriga ela cresceu, a barriga vai distender em razão da evolução ali do feto, né? E tudo aquilo vai crescer e há um afastamento dessa musculatura central, que de certa forma ele acaba sendo... Né? Exatamente, natural, ele é fisiológico, ele vai acontecer. Em algumas pacientes, isso se recupera e aí, novamente, o ganho de peso é favorável, é desfavorável para essa recuperação. Se a paciente ganhou muito peso, essa barriga cresceu mais ainda, os músculos se afastaram mais ainda. Um ganho de peso controlável, é possível que essa musculatura volte à parte central e, eventualmente, fique com um afastamento muito pequeno, que possa ser corrigido até com exercícios. Existem casos, e aí... trazendo para uma segunda gestação ou situações de um maior ganho de peso, que esse afastamento ele se torna mais notável e ele não recupera, mesmo com atividade física focada a esse tipo de recuperação, ele não vai voltar para a parte central. O que acontece em relação a isso? O afastamento da musculatura central do abdômen deixa o abdômen abaulado, dá a sensação de uma barriga estufada, é isso que as pacientes falam. Já tive pacientes que contaram que elas tiveram filho, segundo, terceiro filho que seja, e aí, em algum momento, em alguma situação, deram passagem a ela para uma fila de gestante, porque ela ainda tinha aquela barriga distendida. Ainda parecia que estava grávida. E parecia que estava grávida. Isso, para a mulher, é desesperador. Então, esse abaulamento da barriga ele não é só estético, né? Não é só uma queixa estética. Muitas vezes...
em razão dessa frouxidão da musculatura, a mulher ela perde o eixo da gravidade, aqui, o centro de gravidade. Isso faz com que ela compense na parte lombar, ela compense na parte da coluna, gera dores na coluna. Então, há uma possibilidade... Então, às vezes, uma dor que ela está sentindo nas costas pode ser relacionado à diástase que ela tem. Pode ser. Não, claro que nem... Tem outras causas também, Tem outras causas, mas essa pode ser uma razão. Muitas vezes a diástase ela vem acompanhada de uma situação de hérnia no umbigo, hérnia umbilical. E isso também é um problema que precisa ser resolvido, que pode gerar alguma outra situação pior. Então, é uma necessidade de tratamento. Uma coisa legal para falar sobre a diástase é que muitas mulheres se preocupam, mulheres que não têm flacidez de pele, não têm sobra de pele, elas se preocupam em razão de precisar de uma abdominoplastia, que é aquela cicatriz mais longa ali embaixo. Que vai de ponta a ponta, de ponta a ponta, cristas ilíacas ali. Para a gente precisar abordar essa musculatura e fechar tudo ali. Essa é uma preocupação real de mulheres que não têm sobra de pele. E aí, mais recentemente, a gente tem feito muitos casos aqui pela Clínica Mantelli, em parceria com o Dr. Alexandre, que é um gastrocirurgião de excelência, né? O alemão, teremos um podcast com o alemão também. E a gente faz esse fechamento da musculatura por cirurgia robótica. Então, esse é um ganho muito legal para as pacientes que não têm ou têm muito pouca flacidez de pele e se incomodam com a diástase. E o robô, um pós-operatório maravilhoso. Super tranquilo. Então, por 3 incisões pequenas, é possível entrar com os braços do robô e fazer todo esse fechamento da diástase. E, eventualmente, se tiver hérnia, trata-se a hérnia ali também. Então, esse é um diferencial, é um ganho de qualidade de tratamento muito significativo, é uma inovação que soma muito, que favorece muito esse tipo de paciente. Então a diástase não pode ser considerada uma hérnia? Não. Ela não é uma hérnia. São coisas diferentes. São coisas totalmente diferentes. A diástase é só afastamento que gera abaulamento. A hérnia é uma comunicação entre o meio interno, a parte interna do abdômen, da barriga, e essa parte externa, então vindo, por exemplo, pelo umbigo. Que é quando a paciente, por exemplo, fica com a barriga estufada e fica aquele umbigo proeminente, né? Aquele abaulamento. E aí o paciente pode ter dor, pode ter algum desconforto. Pode encarcerar, pode dar uma série de complicações, né? Então, e que também precisa ser corrigido, né? Sim. Que aí é parte funcional mesmo, aí já não resolve, só estética. Já resolve de uma parte funcional também. Uma coisa interessante também em relação às diástases é que, em razão dessas possíveis complicações, por exemplo, dor nas costas, todo esse desconforto, há cobertura pelos planos de saúde, que é uma coisa que muitas pacientes perguntam. Isso é bom saber. Então, a cobertura... Ela pode corrigir a diástase utilizando o plano de saúde. Ela solicita o plano de saúde, existem os relatórios que precisam ser feitos, confirmação por exames, e é possível solicitar isso ao plano de saúde, com cobertura do hospital e possíveis reembolsos que sejam envolvidos aí. Então, isso é uma grande vantagem. Interessante. Porque geralmente os procedimentos estéticos não dão direito à internação, cobertura, né? Tem mais algum procedimento estético que eles dão? Tem quando é reparador, né? Sim, a própria ninfoplastia, o tratamento dos pequenos lábios, eles podem ser reparadores. Então, pacientes que possam ter dificuldade de higienização, dor, a relação sexual, tudo isso podem justificar. Isso é uma coisa interessante de falar até para quem está assistindo a gente. A ninfoplastia é quando a mulher tem os pequenos lábios maiores do que os grandes lábios. Então, ele fica mais proeminente. Na gravidez, isso pode se acentuar. E muita gente fala assim, mas vai operar só por causa de estética? É só a mulher que olha, só ele o marido? Então, a questão não é somente isso. A maioria das pacientes que operam, né, de ninfoplastia é por uma questão funcional. Essa mulher tem dor. Sim. Então, ela coloca uma calça jeans mais apertada, ela sente dor, aquilo incomoda. Roupa de academia incomoda. Às vezes, na hora da relação sexual, né, como os pequenos lábios são maiores, na hora da penetração, é que esses pequenos lábios dobram para dentro. Isso dói também. E no atrito isso dói. Então ela acaba tendo um desconforto até na hora de ter relação. E até a relação de higiene, né? Higienização da região. Exatamente. Então não é uma coisa apenas estética. É mais funcional do que propriamente estético, a cirurgia de correção de pequenos lábios. E essa é uma procura também que existe bastante. Tem muitas pacientes que se incomodam com isso e muitas vezes não sabem da forma de tratamento a essa situação. Ou às vezes tem vergonha, fala assim, vou lá só para falar que eu não gosto, que eu acho feia, ou coisa do tipo. Não, na verdade não. Você vai porque aquilo te incomoda do ponto de vista físico mesmo. Sim. Dói, machuca, né? Você não consegue usar uma roupa mais apertada porque dói, incomoda. Então acho que é bem importante. Aliás, você falou que é uma cirurgia que muita gente procura. Hoje, o que é o mais procurado dentro da cirurgia plástica? Qual procedimento ou cirurgia que é o mais procurado? Eu acho que
Em toda a cirurgia plástica? Toda. Falando de plástica, bom, acho que o procedimento deve ser Botox, né? O Botox é um dos campeões. Agora, como cirurgia, a gente tem o número 1 de cirurgia do mundo, é a cirurgia de lipoaspiração. E aí eu te explico, e eu te explico por quê. Porque a lipoaspiração nem sempre ela é somente uma lipoaspiração. Muitas vezes ela está associada com outras cirurgias. Então, por exemplo, uma paciente que vai fazer cirurgias de mamas, reposicionamento das mamas, faz um pouco de lipoaspiração aqui do lado, da lateral da mama, ou aqui dessa gordurinha aqui da frente. Não é puramente lipo. Exato. Então, por exemplo, a abdominoplastia vai fazer a cirurgia do abdômen, faz a lipo da lateral, soma ali a lipo. Então, considerando que ela está associada com muitas outras, ela está em tudo. Ela está em tudo. Se a gente for fazer uma cirurgia única, a rinoplastia, ela é número 1. A rinoplastia, nossa, eu não ia acertar nunca. Eu ia chutar que era mama. E a terceira é prótese de mama. Eu ia falar que era mama, achava que era prótese de mama. No mundo é essa sequência aí. E hoje tem mais procura por prótese de mama ou redução de mamas? Então, existem as duas procuras. Porque teve um boom da prótese, né? Teve uma época que todo mundo punha prótese de mama. Sim. Falando de 10 anos atrás, 15 anos atrás. Hoje eu já vejo muitas mulheres o contrário. Muitas vezes pensam, não, eu quero uma mama menor. Isso. Então é o seguinte, esse boom, realmente as próteses que se colocavam há mais tempo eram próteses maiores. A gente vê muitas pacientes buscando por diminuir as mamas, mas ainda manter prótese e melhorar o contorno prótese menor, da mama, mais proporcional. Um pouco menor. Existe um movimento que é o movimento de retirada das próteses. Então, algumas mulheres baseadas em histórias... Eu vi que é o explante mamário. Né? Isso é uma coisa que vale a pena a gente falar, que assim, do ponto de vista científico, não existe nada que mostre comprovadamente que as próteses causam efeito deletério. Tanto é que as próteses são comercializadas no mundo todo. Não existe um país do mundo em que elas são proibidas. Existem casos em que se associa uma doença autoimune ao uso de próteses. Mas essas doenças autoimunes, elas não estão associadas exclusivamente à prótese. Essa paciente ela poderia ter, por exemplo, em razão de uma prótese dentária, uma prótese de quadril, uma prótese de joelho, ou mesmo os tratamentos com preenchedores poderiam gerar, ou seja, ativar essa doença autoimune. Qualquer coisa externa ao corpo poderia desencadear a ativação dessa doença autoimune. Qualquer corpo estranho poderia ativar. Então, esses casos eles precisam ser muito bem estudados um a um, e é importante deixar isso que não há uma necessidade de gerar um alarde, no sentido de que todo mundo que tem prótese precisa sair correndo para tirar essas próteses. Mas é uma coisa que começou a ter muita procura, pelo que eu tenho visto. Tem procura. Claro, não é minha área, não entendo, tanto que eu nem comento tanto sobre o assunto, porque eu não estudo sobre isso, porque não é minha área. Mas eu vejo muita gente correndo atrás disso e retirando prótese. E algumas pessoas falando, mas eu tirei, depois melhorei de tal sintoma, melhorei de tal coisa que eu tinha. Às vezes pode até ser, como você falou. Pode ser, Se ela tinha aquilo como sendo um fator desencadeante, uma alteração autoimune, ao retirar, ela pode até ter uma regressão. Ela acaba resolvendo, mas o que eu quero dizer é que não é exclusivo, né? Que esses quadros precisam ser estudados de forma muito individualizadas, para não gerar essa sensação. Acho que tudo tem que ser pautado na ciência, né? Tudo que a gente faz dentro da medicina, a gente tem que pautar na ciência, nos trabalhos, tem que ter comprovação, sem sombra de dúvidas, porque senão a gente fica no achismo, né? E não resolve. Agora, em relação às cirurgias de mamas, a gente fala de uso de próteses, mas também fala de montagens das mamas, as mastopexias, que são as suspensões das mamas, essas são muito procuradas, muito comuns, especialmente nesse público, né? As mulheres pós-gestação. E aí podem ser feitos essas cirurgias com próteses ou muitas vezes com o próprio tecido mamário. A gente utiliza o próprio tecido mamário para fazer as montagens que precisam. E, claro, pacientes que têm tecidos mais firmes favorece mais um resultado melhor. Pacientes que têm tecidos mamários mais frouxos, com mais flacidez, muitas vezes a gente precisa recorrer a próteses para ter aquele contorno melhor. E as outras cirurgias de mamas são as reduções mamárias, que aí sim, as mamoplastias redutoras, essas têm um impacto muito bacana também na vida da mulher, porque essas pacientes que têm mamas muito grandes, normalmente elas se incomodam bastante. Elas reclamam muito, né, de alterações. Fala, doutor, estou ficando corcunda por causa da mão muito grande. Fica mesmo. Marca do sutiã que aperta, né? Então tem muita coisa envolvida ali. E uma coisa que é interessante, acho que até falar para o pessoal, sobre a prótese de mama ainda. Tem várias formas de você colocar a prótese, não tem? Sim. O pessoal fala na frente do músculo, atrás do músculo. Quando que você opta por colocar na frente, por colocar atrás?
Eu vejo que tem várias vias de acesso, tem gente que coloca lá, põe prótese, sem cicatriz, né? Tem gente que só faz o corte no sulco inframamário, tem gente que põe pela areola, tem gente que põe em via axilar, tem uma que eu já vi que você coloca, ela murcha, insufla lá dentro, ou seja, tem de tudo um pouco, né? Acontece assim, só a colocação de próteses, a gente tem três vias de acesso ou 3 possíveis cicatrizes, que são essas que você falou. Uma parte inferior da mama, que é muito comum. Hoje a gente consegue fazer com cicatrizes pequenas, de 3,5, 4 centímetros, é possível, bem pequena mesmo. Cicatriz da axila é possível por ali, colocação de prótese de mama, ou mesmo a cicatriz que a gente chama de periareolar, meia-lua ao redor da areola, é possível a colocação. Esses são casos que a gente só vai colocar a prótese, somente inclusão, não há necessidade de suspensão das mamas. Aí sim, as próteses, elas podem, além dessas 3 opções de colocação, de incisões, de cicatrizes, a gente tem 3 possíveis posições dela, que é a prótese colocada acima do músculo peitoral maior, o músculo do tórax, acima do músculo e abaixo da glândula. Essa prótese pode estar abaixo do músculo ou ela pode estar ainda abaixo de uma situação que a gente chama de aponeurose, que é uma capinha bem fininha que a gente tem no músculo. A gente pode levantar essa capinha e deixar essa prótese ali como proteção. Olha lá, Raquel, depois você que vai ter que dar um jeito de pôr na edição as fotos aí pro pessoal ver, viu? Espero que você que esteja assistindo tenha fotos de todos esses tipos de prótese aí para você saber. Eu trago para Raquel as fotos. Manda para Raquel que ela vai editar pra gente, colocar aí para vocês poderem, para a pessoa visualizar justamente o que é, por que tá na frente, por que tá atrás, como que é, o tipo de incisão, como que fica. Acho que é legal o pessoal visualizar isso. Então, o que acontece? A gente passou, então, por escolha de 3 possíveis incisões e 3 possíveis posicionamentos da prótese. O que vai variar de uma para outra, né? Por que para uma paciente serve esse caminho colocado em cima ou embaixo? Principalmente quanto que essa paciente tem de tecido mamário. Se ela tem tecido mamário suficiente para fazer uma cobertura do implante, de forma que ele fique quase que escondido ali, que ele não fique notável, a gente pode usar a prótese acima do músculo e abaixo da glândula, que é uma recuperação até mais tranquila, é uma cirurgia bem tem menos dor, menos desconforto, né? De fácil recuperação, rápida e fácil recuperação. Se essa paciente tem uma mama muito fininha, muito pouquinho tecido mamário, se a gente colocasse essa prótese exposta ali acima do músculo e abaixo da glândula, essa prótese ia ficar uma marca, ia ficar uma bolinha marcada ali, que a gente não quer. Não vai ficar natural. Não é um resultado estético favorável. Então, nessas situações, a gente precisa da musculatura para fazer uma proteção e não ter essa visualização do implante. Então, isso, de novo, somente para colocação de prótese. O que é uma coisa que muda um pouco é quando a gente precisa fazer a montagem das mamas, a mastopexia. Nesses casos, muitas vezes, e na minha prática, a grande maioria das vezes, se opta por colocação da prótese abaixo do músculo, utilizando o que a gente chama de uma alça muscular, somente para sustentar o implante. O que significa isso? A gente posiciona a prótese, posiciona essa alça do músculo para montar essa mama e aí depois a gente faz o reposicionamento de todo o tecido. O que se ganha com isso? Mais durabilidade no resultado. Não é um resultado definitivo, mas é um resultado que vai durar mais em razão de que a gente sustentou um pouco essa prótese. Então, para as montagens, para as mastopexias, muitas vezes a gente usa a colocação da prótese abaixo do músculo com essa alça de sustentação. E essa prótese aí que a gente enche igual bexiga? Ah, sim, isso... Coloca lá e insufla depois? Isso são as próteses de Como é que funciona assim? Vou pra festa, insufla um pouco mais. Não, agora eu vou dormir, aí desinsufla para dormir de bruço. Como é que funciona isso aí? Isso são as próteses de solução salina. Existem as próteses, as que a gente usa aqui no Brasil, são próteses de silicone, que elas têm um conteúdo de silicone médico, é um silicone coesivo, envolto por uma capinha de silicone médico também. E hermeticamente fechado e ponto final. Tranquilo. Existe também a prótese de silicone, mesmo conteúdo interno, e a capinha externa, que a gente chama de poliuretano. É como se fosse uma espuma que ela serve para uma aderência maior. Tá. Essas próteses que você está falando são próteses de solução salina, de soro fisiológico. Então, ela entra vazia mesmo. É aquela que o Dr. Ray, naquele programa que tinha, ele colocava pelo umbigo. Pelo umbigo? Então, pelo umbigo fazia uma incisão e fazia todo o descolamento, o túnel de descolamento até a mama, criava-se o espaço ali e aí vinha com essa prótese vazia e se colocava ali para ela ser inflada dentro da paciente. Essa prótese ela tem um botãozinho
e você consegue palpar esse bottom, sente ele com uma anestesia local na pele, você infiltra soro fisiológico ali e ela vai distender. Aqui no Brasil a gente não usa isso para casos estéticos, a gente usa os expansores de mama para reparações de mama, mas mesmo assim eles são somente para expandir e depois se troca pela prótese definitiva. Tá. Nos Estados Unidos se usa esse tipo de implante e aí sim consegue essas mamas enormes que a gente vê às vezes como... Sim, porque é insuflo quanto quer. como casos até... Ela pode insuflar e desinsuflar, ou não? Uma vez insuflada não tem como tirar. Não, a ideia não é desinsuflar, mas ela acaba perdendo, com o tempo ela pode perder um pouco desse volume que tem. Então, muitas vezes é comum essa paciente precisar voltar ao consultório médico para insuflar um pouco mais. Então, assim, não é a nossa rotina, a gente não faz assim. Imagina a pessoa errar, entra pelo umbigo, põe naquele meio e ficar com 3 mamas, que assim, vai ficar meio estranho o negócio. Mas, enfim. Mas é uma coisa que é interessante, né? Eu vi, mas não imaginava como é que o pessoal conseguia colocar isso. E ainda tem essa questão de que a prótese tem tempo de validade. Tipo, a cada 10 anos tem que trocar a prótese. Que a gente ouvia muito isso no passado, Sim. né? A cada 10 anos tem que fazer a substituição da prótese. Hoje, como tá isso daí? Essa é uma preocupação das pacientes também, mas não existe mais tempo de validade da prótese no sentido de ter que trocar em razão do tempo. Então, assim, hoje as próteses evoluíram em qualidade, né, de forma técnica desse produto, se evoluiu bastante e a gente conta com o seguinte, é orientado que as pacientes façam os exames de rotina que toda mulher deve fazer, seja ultrassom de mama, seja mamografia, e esses exames, de forma indireta, eles estão avaliando as próteses. E ela pode fazer mamografia com prótese? Pode fazer, normalmente. Porque isso também é uma dúvida muito grande das pessoas. Pode. Eu tenho prótese, não sei se eu posso ir lá, colocar a mama para apertar, para comprimir. É claro vai estourar a prótese, vai... É claro que não vai fazer na semana seguinte Não, tô dizendo como rotina. O paciente já está lá normal. 6 meses depois, 1 ano depois da prótese. Normal. Pode fazer normal. Normalmente. Não tem necessidade de fazer ressonância, por exemplo, como substituição à mamografia. Não, a gente tem a ressonância como ainda um exame que, se houver alguma situação em dúvida ali da mamografia, possa ser feito. Vai ser um coadjuvante, ele vai ajudar. Mas não como necessário. O paciente que tem prótese não pode fazer, tem que ir direto para a ressonância. Não, pode fazer sim a mamografia. E a troca também, então, não é mais necessária a cada 10 anos, desde que ela acompanhe. Se houver alguma alteração da prótese, aí sim justifica-se a troca. Mas por si só, pelo tempo, não. O que acontece às vezes são mulheres que colocaram a prótese antes de gestação e depois das gestações a mama tem alguma queda, qualquer coisa, trocar. E ali naquele momento de suspensão, de mexida nisso, acaba se trocando as próteses, né? E eu vi também uma coisa que eu achei interessante, que vem aumentado muito no Brasil, eu tenho visto, vi você comentando e outros colegas plásticos falando, prótese de glúteo. Prótese de glúteo. Prótese de glúteo tem, sim. A Érica fez, ficou ótima. Ficou ela vai me matar. Deixa ela ouvir isso. Brincadeira, gente. A bunda dela é natural. Não, eu sabe o que eu fico pensando, né? Cabeça de louco. A pessoa põe lá uma prótese de glúteo. Como é que faz pra tomar injeção? Aí fura a prótese ali, vai ficar parecendo um chafariz ali, saindo as coisas. Como é que funciona? Não pode tomar no glúteo. Não pode mesmo? Não. É indicado tomar. Sério mesmo, então? Porque ela tá abaixo da musculatura. A injeção é aplicada na musculatura, né? Então não pode. Como é que faz? Vai tomar no braço? Braço ou a musculatura lateral da coxa, né? Raquel, você não pode mais tomar injeção, viu? Tá vendo, né? Então, assim, a gente tem a prótese de glúteo, mas ela também tem suas indicações, né? Nem todas as pacientes precisam de prótese de glúteo. Muitas vezes, quando a gente pensa no contorno posterior... A Érica precisa doar. Ela pode ser doadora de glúteo. Quando a gente pensa na parte posterior ali, o próprio desenho que possa ser feito de região de cintura, então acima do bumbum ali, um desenho com a lipoaspiração que possa tirar um pouco daquela gordura, a gente já favorece o contorno do glúteo. Ou seja, você pode lipoaspirar de algum lugar e complementar ali onde ela tem alguma deficiência, alguma falta ali. Isso é o que é mais feito na minha prática e na prática da maioria dos cirurgiões, é a colocação, uso de gordura, então tirando de pontos específicos e podendo somar na região do glúteo. Muitas vezes nem é tanto para volume, mas para contorno. A gente consegue devolver um contorno melhor. Então a prótese seria indicada mais para aquela pessoa que não tem nada? Tem pacientes que acabam procurando, mesmo tendo volume, querem ainda um volume maior e procuram por esse tipo de cirurgia. É para aquela pessoa onde a bunda não abunda. A bunda não abunda.
Ou seja, não tem, tá reto, vai ter pouco. Aí acaba... Porque muitas vezes, essas pacientes são retas, elas são magrinhas também, né? Sim. Então não tem nem de onde tirar a gordura. E aí a prótese pode ser uma boa opção. A Raquel não para de rir ali. mas é uma coisa bem legal. E sabe uma coisa que eu tenho visto também, que muita gente vem procurando? Muitos homens, né? Porque antigamente a plástica era uma coisa muito procurada por mulheres. Sim. Hoje a gente percebe que os homens têm se cuidado cada vez mais também, procurado o serviço de cirurgia plástica. Eu vejo que tem, inclusive, também prótese peitoral masculina, prótese de músculo, né? Não sei se tem da parte de outras musculaturas, mas eu vejo o pessoal fazendo um monte de coisa, além da lipo, obviamente, que muitos fazem. A lipo é o principal. É o principal, sem sombra de dúvidas. O homem Botox, o homem procura, em relação à cirurgia, procura principalmente duas situações. A lipo, e aí hoje a gente consegue com lipo de alta definição, a lipo HD, consegue desenhos que deixam um aspecto mais tonificado. Isso não muda em nada ele ter que praticar atividade física. Vai conseguir ter o abdômen de tanquinho. Não, ele precisa praticar atividade física, precisa que pena, malhar. Senão já ia marcar a minha para semana que vem. Mas ele consegue um resultado mais com esse aspecto mais tonificado. E a outra cirurgia que o homem procura bastante, depois de uma certa idade, é a cirurgia de pálpebras. Então, a blefaroplastia, que tira o excedente de pele de pálpebra, isso é comum o homem procurar. E são homens que estão ali relacionado ao trabalho. Então, toda essa parte de, como eu posso dizer, como se fosse o ambiente corporativo ali faz com que ele tenha que se sentir melhor, sabe? Então, ele tem que estar aparentando... Cara mais jovem, aparentando cara de menos melhor. cansado, né? Exatamente. Então, os pacientes acabam procurando por isso. Lift também não, porque lift é mais feminino, né? Lift, sim, é mais mulher, mas também tem procura por homem. Mas aí a gente já está falando de uma cirurgia que demanda mais cuidado, um preparo maior, né? Então, de recuperação. Mas a cirurgia de pálpebra, a recuperação geralmente é mais rápida e como menos notável, né? E como que funciona a questão, por exemplo, falei da prótese peitoral masculina. Também é o mesmo princípio, a mesma coisa. É só para substituir ali um músculo que não tem. Então, aí vai de cirurgião para cirurgião. Essa é uma cirurgia que eu, na minha rotina, eu não realizo. Eu acho que existem outras formas da gente conseguir ganho ali, claro. Entrar pro time de orfina, treinar todo santo dia. Então, assim, tem coisa que não vai... Você vai ficar com um peitoral maior... E a canela desse tamanho. E a canela, o braço pequenininho. Então, você precisa um conjunto. É claro que existem situações que essas próteses são indicadas para correções de deformidades. É outra coisa. É outra coisa, né? Reparadoras. Aqui a gente está falando de caráter estético. Eu acho que tem outros caminhos aí que podem ter ganhos melhores. Hoje você faz 100% parte estética ou você também faz a parte reparadora? Hoje eu faço reparadora relacionado a câncer de pele. Então, reparação, algumas reconstruções... Exato. Alguma reconstrução relacionada a câncer de pele, especialmente de face, qualquer situação que precise de um reparo mais que o dermatologista acaba não fazendo, esse eu acabo fazendo. Mas a rotina maior acaba sendo de cirurgia plástica estética mesmo. Sim, a procura aumentou muito, né? A procura tem aumentado cada vez mais, as pessoas estão cada vez mais vaidosas, cuidando da vaidade. Isso faz parte da saúde emocional, né? E o acesso também é mais fácil, né? Hoje, querendo ou não, tem muito mais cirurgiões plásticos, muito mais informação. Então, acaba que as pessoas chegam mais do que antigamente, né? E uma coisa que eu vejo muito também é o cirurgião plástico atuando muitas vezes em conjunto com um mastologista, né? Então, em casos, inclusive, de câncer de mama, para reconstrução dessa mama. Sim. A gente teve alguns casos aqui na Mantelli, inclusive, com o Fernando. Sim. E depois vai ter um podcast com o Fê também, para a gente falar um pouquinho sobre isso. E a gente teve casos de reparação, casos de prótese rompida com necessidade do mastologista ali para algum reparo mais justificável, assim, do ponto de vista de alguma situação que pudesse ter aderência do próprio silicone nas mamas. Então, a gente teve alguns casos de trabalhar juntos e funciona muito bem. Ou seja, é uma área extremamente vasta, né? Tem de coisa para se fazer. Muito abrangente. E aí é isso, entendeu? Cada vez mais existem subespecialidades. Então, eu acabei focando muito nessa área de cirurgia plástica corporal pós-parto, porque foi um caminho meio natural. As pacientes que eu atendia... trabalhando aqui na Mantelli, né? Cheio de grávida, cheio de pós-parto, né? Não tem jeito. Já
já é convidativo. É um caminho natural. Elas acabam em algum momento procurando e aí sabem que tem o serviço, que tem a opção e aí eu acabei me focando mais nisso. Então, é muito difícil hoje, com tudo que a gente tem de treinamento, de aperfeiçoamento e até de parte tecnológica, então existem alguns equipamentos que a gente usa, é muito difícil você atuar em todas as frentes da cirurgia plástica. Então, é muito comum ter o cirurgião plástico que faz muito nariz, é muito comum ter o cirurgião plástico que faz a parte facial, de lifting, ou então a parte reparadora de reconstruções pós alguma doença de mama. Então, também existe o cirurgião plástico voltado para essa parte mais corporal. Uma coisa que eu reparo muito como obstetra é que, geralmente, pacientes que colocaram prótese de mama não têm tanta interferência na amamentação. Mas muitas que fizeram lá atrás a correção, a redução da mama, acaba atrapalhando e tem dificuldade de amamentar. Por que isso ocorre? Tem alguma técnica mais específica que é possível fazer uma redução mamária e ainda assim garantir que essa mulher vai conseguir amamentar? Como que a gente consegue mensurar isso? Porque muitas pacientes falam assim, putz, doutor, eu queria fazer tal coisa, mas eu pretendo ser mãe. Então, acho que eu prefiro esperar ter o bebê, nascer, para depois fazer, porque eu tenho medo de não conseguir amamentar. Isso que você falou é exatamente o que acontece. As cirurgias plásticas de colocação de próteses, então somente colocou a prótese, como eu disse, o caminho, muitas vezes por incisões, não vai mexer em ducto, não vai mexer, está tudo preservado. Agora, cirurgias de redução de mama, quando a gente retira parte do tecido mamário, de certa forma lesou-se a mama ali, né? Então houve uma lesão e uma ressecção de tecido. E a gente não tem um exame que possa mostrar se essa parte de tecido ali é uma parte que seria importante para a amamentação ou não. Não existe isso. Então, acaba sendo um risco que essas pacientes, quando fazem reduções com ressecção de tecido mamário, acabam assumindo de uma forma em conjunto com o cirurgião, né? Não tem uma garantia que possa amamentar no futuro. Que vai conseguir amamentar direito. Agora sim, uma resposta direta e reta pro pessoal. Botox na gravidez, pode ou não pode? A gente não faz, eu não costumo fazer. Não pode. A gente vê de tudo por aí, né? E na amamentação? Também não costumo fazer. Também. Isso é uma pergunta assim, nasceu bebê, primeira coisa, doutor, já posso fazer Botox? Não pode, espera, e a gente vê, é o que eu falei, a gente vê de tudo, então por isso que eu falei... Não, tem louco pra tudo, mas a gente tem que ser coerente com as coisas. E a informação precisa chegar, né? Não, e prezar, obviamente, pela saúde da paciente. E aquilo, não faz sentido, né? Não tem necessidade de fazer enquanto está amamentando, espera um pouco, acaba tudo ali. E as demais indicações do Botox? Falando em Botox, né, que é uma coisa que muita gente procura, a gente está acostumado a procurar para arrancar as rugas da testa, que aliás o meu já está vencendo, já estou precisando fazer. Já venceu o meu, né? Eu já estou precisando fazer de novo. Mas muita gente busca por outros motivos, né? Então, por exemplo, eu sei que faz na axila para melhorar a transpiração. E tem às vezes para enxaqueca. Tem. O Botox, a toxina botulínica, ele vai causar uma atenuação da força da musculatura da área onde ele é tratado, onde ele vai ser aplicado. Então, por exemplo, na testa, o meu está em dia. O seu tá top. Na testa eu tô me sentindo o seu veterano, como se eu fosse o veterano, não o contrário, pô. Mas justamente ele vai atenuar a força da musculatura ali e dar o aspecto mais relaxado da musculatura. Região de axila é um tratamento que pode ser feito para hiperidrose, que chama, né? Que é o suor em excesso. Então, pode ser feito e ele consegue também diminuir a sudorese daquela região. Existem também tratamentos com Botox para espasmos musculares, aí tratamentos mais da parte neurológica. O paciente que tem algum espasmo, algum déficit motor, são feitas aplicações de toxina também para relaxar aquela musculatura e favorecer algum movimento. Então, é uma medicação séria e que tem suas indicações. E quando bem feito, usada, né? E quando bem feito, fica um resultado bacana. Não é um estigma assim, não. Fica bom. E é verdade quando você treina, o efeito dele é mais rápido? Passa mais rápido? Passa mais rápido. Tô ferrado, cara. Cada vez dura menos. Cada vez que eu faço, dá um mês e meio, eu falo, eu tô voltando, não é possível. É verdade. Só aprender a me auto-aplicar Botox, ficar na frente do espelho fazendo. Mas não, o resultado é fantástico, é muito bom. Quando a gente aplica, geralmente passa ali uma semana, você olha e fala, nossa, ficou top. Mas eu percebo isso, quando eu comecei a treinar, o efeito passa muito mais rápido. É bem mais curto. Cara, que bacana, bate-papo gostoso. Mas vou fazer uns bate-bola aqui com você, Larcião.
Pra quem não sabe, aqui a gente se chama, na época da faculdade, ele é o Lalá e eu sou o Dodô. Lalá e Dodô. Lalá e Dodô. Imagina esse plantão que não era, né? Quem são os médicos de plantão hoje na porta? Lalá e Dodô. Lalá e Dodô tomar. O paciente saia correndo de medo, né? Não dava. Mas agora curiosidades, nada a ver com a medicina, mas só pra gente ter uma... Aliás, a esposa do Lalá é minha dermatologista também, faz meus botox ali. Então, Os nossos. os nossos, né? O seu também tá em dia, né? Dani, um beijo grande pra você, minha querida. E a Dani é minha caloura. Aí vai mudando, a gente vai escalonando, né? Tem a Érica também, que é caloura, que é minha caloura também. Tem o alemão também, que é calouro. Aqui tá todo mundo em família, aqui, tudo família da faculdade. O Claudinho, que é o nosso anestesista. O Batata, que a gente vai entrevistar também. A Batata, vê se eu posso falar isso no podcast. O doutor Batata. O doutor Maurício Cheim, que é o nosso médico de reprodução. Como é tudo amigo aqui, a gente se chama tudo por apelido, gente. Vocês vão conhecer todos os bastidores da Clínica Mantelli nesse podcast. Mas qual que é a tua comida preferida? Feijoada. Feijoada. De cara. Não preciso Nem pensa. Nem pensa. Se tiver que escolher uma, pai bola. Feijoada. É bom, né? É bom. Putz, grilo. E da Dani? Da Dani, cara, a Dani é do peixinho com purê, aquela coisa meio basicão, que pode mudar o restaurante, ela acaba indo sempre no mesmo prato. É a famosa proteína com brócolis. Exatamente. Né? a Érica já é o japonês. A Érica já gosta do japonês. Gostamos também, gosto bastante. Mas se fosse para escolher uma, eu acho que eu ia na feijoada. E o que você prefere, gato ou cachorro? Cachorro. Cachorro. Tenho medo de gato, não sei o que é. Tem medo de gato? Tenho medo de gato. Nunca tive nenhuma história, nada, mas eu tenho um pouco de medo. Mas eu não tenho medo, gosto muito de gato. Minha sogra tem gato, convivo com gatos, mas... até porque eu também sou um gato. Mas, enfim. Mas eu gosto mais de cachorro também para ter em casa. A gente tem a cachorrinha lá de casa, tem 15 anos, né? E é um membro da família, assim, é gostoso. Né? O gato eu acho muito independente, né? O gato você chama, vem cá, ele não tá nem aí. A cara, sai andando, tipo, quem manda aqui sou eu, o espaço é meu e tchau, né? Você gosta de gato, né, Raquel? Gosto de cachorro. Cachorro? Uhum. Eu achei que você tivesse gato. Mais uma cachorreira. Mais uma cachorreira. E se tiver que escolher um lugar para viajar, pai bola, praia ou neve? Praia. Não curte o frio ou curte, mas prefere a praia? Não, curto, mas tempo curto também. Então, curte por um espaço curto. Que é aquele negócio de pôr um monte de roupa e tira a roupa quando você entra no lugar e põe roupa, aquilo não é... Cara, é engraçado. Eu falo, acho que eu devo ser da família Adams, né? Porque eu adoro frio. Adoro frio. Não, quando amanhece... Mas você prefere frio do que a neve do que a praia? Cara, você quer me ver feliz? Quando eu acordo, o tempo tá cinza, chuviscando e frio. Cara, pra mim é o tempo ideal. Eu falo assim, eu sou da família Adams, né? Aquela nuvenzinha preta andando em cima do carro. Cara, eu adoro o tempo assim. Tipo, e clima londrino. Manja, fog, aquele frio. Óbvio, eu gosto de uma praia, assim, claro. Mas se eu tiver que escolher, você viveria melhor no friozinho ali. Eu viveria tranquilamente no frio. Mas tranquilamente, não pensaria meia vez. Pra mim é desconfortável. Tem esse desconforto, assim, de tira a roupa e põe roupa, né? Você entra no lugar, tá com ar quente, aí você vai pra rua, tá frio, e fica aquela coisa, né? Mas eu gosto, eu curto. E agora uma curiosidade. Uma vergonha que você já passou, um mico que você já pagou? Putz, um só? Não, conta aí o que você achar mais engraçado pra galera. Cara, pode ser recente, pode ser da época de faculdade, o que você quiser. Tem um que me veio à cabeça, de época de faculdade, mas esse eu não vou contar. Bom, tem um outro que eu era residente, esse é curto, mas é interessante. Eu era residente de cirurgia plástica e eu morava sozinho nessa época. E eu morava num apartamento pequeno, era um apartamento de 1 quarto. E tinha um problema no apartamento que era, quando eu ia tomar banho, alguma coisa da resistência do chuveiro, sei lá o que, caía a força. Não era a força, era a chave do caía a chave do quarto. E a água ficava gelada. E a água ficava gelada. E aí, mas era frequente, assim, eu ia tomar banho e aí, de repente, aquele banho gostoso, plau, caía tudo e a água fria. Aí, o que aconteceu? Eu tinha um dia da residência que eu entrava um pouco mais tarde. Eu me dava o direito de dormir até um pouco mais tarde. E nesse dia que eu dormia um pouco mais tarde, coincidentemente, eu acionei, eu tinha uma faxineira que ia uma vez a cada 2 semanas, 3 semanas, sei lá, e eu acionei essa moça, falei, eu vou sair para trabalhar a tal hora, precisava que você desse uma ajuda aqui no apartamento e tal, legal. E eu morava sozinho, então... Quando essa água caía, essa
chave geral lá caía, sei lá o que era, eu saía do banho e saía era um quarto, então era o quarto, o banheiro, saía pelado. Saía pelado, ia lá na chave, desligava o chuveiro, ia lá na chave, plá, plá, e voltava a funcionar. E dava tempo de voltar para o banho e resolver ali, acabar o banho. E numa dessa eu fui fazer justamente isso, e estava tomando banho, todo ensaboado de shampoo, e não sabia, não me liguei que a moça ia chegar, e a chave caiu. Aí, quando a chave caiu, eu saí do banho também todo ensaboado e pingando shampoo, sabão lá, pelado. E a hora que eu tô... Isso era do lado da porta. A hora que eu com tô... a prótese glútea aparecendo, tudo ali à mostra. A hora que eu tô para abrir o quadro da chave geral ali, que era do lado da porta, essa moça, ela abriu a porta, mas assim... Foi uma virada de chave e abriu. E ela me pegou pelado de frente, assim. Ensaboado. Não entendeu nada. E aí eu tava tentando pegar um negócio e eu tentava me proteger. Não, sai daqui, sai daqui. E eu fui nessa que eu me virei, eu tava todo molhado e era um taco, assim, o chão. Cara, eu caí, aí derrubei a cadeira por cima. Então, e essa moça, ela fechava a porta e falava lá de fora, eu não vi nada, doutor, eu não vi nada. Eu não sei se ela fala esse negócio, eu não vi nada, se é uma coisa boa ou ruim, né? E aí daí voltei pro banheiro, terminei o banho, e para depois você sair arrumado e encontrar com a mulher dentro do seu apartamento, um apartamentinho pequenininho. Daí você sai todo sério, né? Tudo bem, tchau, não sei o quê. Cara, mas que vergonha, né? Que situação. Não, micos são coisas... Acho que quando você mora, assim, em república, na época de faculdade, tudo, a galera tem micos que não acabam mais, né? Não, é muito bom. Muita coisa. Muito boa, muito boa. E filme favorito? Filme favorito? Um filme... Se você tivesse que escolher um último filme para assistir na sua vida, que filme que você gostaria de assistir? Putz, então já mudei a... Já mudou? Se é o último da vida, eu voltaria pro Poderoso Chefão de novo. Poderoso Chefão? Mas eu ia falar do filme favorito, eu ia falar do Matrix. Também eu gosto bastante. Eu ia falar do Matrix como um chacoalhão grande ali, né, de você pensar o que de fato está acontecendo, o que pode estar acontecendo. Então, é um assunto envolvente. Então, mas se tivesse que ser o último, seria a trilogia... eu voltaria pro Poderoso Chefão de novo. Mantenha os amigos perto e os inimigos ainda mais perto. Exatamente. Muito bom. E banda favorita? Qual é o teu estilo musical? O que você curte ouvir? Eu curto rock e... O que rola no som do teu carro? Cara, quando você está indo pro consultório? Eu moro muito perto do consultório, então não Ou dá seja, não vai ouvindo nada. Não ouço nada. Mas então agora vai ouvindo o podcast Mantelli, Mantellicast ali, que tem assuntos tops ali, dá pra ouvir enquanto você vai trabalhar, pô. Mas o que eu costumo ouvir é rock e pop rock, é o que eu mais gosto. Eu sei que você é fã de Fábio Júnior. Sou muito. Fábio Júnior e Roupa Nova, né? Fábio Júnior e Roupa Nova, nós somos já juntos. Já fomos em vários shows juntos, aliás, né? Vários shows. Fábio Júnior tem história no meu casamento, né? A gente se conheceu e a gente ia em muitos shows de Fábio Júnior. Eu não sei nem quantos eu já fui em Fábio Júnior. Então é bem legal, bem... igual eu, que conheci a Erika no show do Inimigos, né? Também já perdi as contas de quantos shows do Inimigos eu fui, sei lá. Sem brincadeira, já passou de 200. E eles tocam bem Fábio Júnior também, né? E tocam bem Fábio Júnior. Mas eu gosto muito de Fábio Júnior, Roupa Nova, que a gente foi em vários shows, acho que é muito legal, né? É gostoso. Mas eu, como banda favorita, eu acho que eu tenho a Queen como minha referência, assim, dos caras que marcaram a época e... Eu gosto, até hoje eu ouço. É engraçado, porque quando eu pergunto para as pessoas, para os amigos, a gente sempre fala assim, qual que é a banda favorita, o que você gosta de ouvir? Geralmente quando você fala que você gosta de ouvir, o pessoal vai, pagode, um sertanejo, um Fábio Júnior e tal. Mas quando você pergunta assim, banda favorita, geralmente vai para uma banda de rock, algo mais clássico do rock. Então, um Rolling Stones, um Queen. Eu, por exemplo, amo Metallica como banda de rock. Mas é engraçado, né? Porque a pessoa remete... a gente escuta de tudo. Escuta de tudo. Mas a gente tem como referência, geralmente, uma banda. Não, eu amo sertanejo. Adoro sertanejo. Também vivencio bastante sertanejo. A Dani, minha esposa, adora sertanejo. Pagode. Eu surfo bem ópera. Todos. Adoro ópera. Até o Thiago Arancan veio aqui e cantou. E eu gosto de música de ópera. É engraçado como você tem um gosto bem eclético, né? Eu gosto. E, cara, qual o maior orgulho da tua profissão? Cara, o maior orgulho, a coisa que me deixa muito feliz... Que te dá aquela satisfação de se acordar de manhã e falar assim, cara, é isso. Então, a gente estava falando do impacto da cirurgia plástica, né? E aí
eu até costumo usar uma frase que não é só cirurgia plástica que está ali, no sentido de a parte técnica de ajuste da mama, do corpo, o que quer que seja. Mas esse impacto emocional que gera na pessoa, quando eu consigo perceber isso, putz, daí é gratificante. Porque é justamente isso. Todo mundo que está em volta dessa mulher, desse paciente, se sente... aquilo resvala para todo mundo, sabe? Aquele bem-estar. É uma pessoa que está melhor no mundo em razão de um desconforto que ela tinha físico. Então, essa alteração, e eu procuro me focar bastante nas histórias das pacientes. Então, a cada paciente que eu vou para a cirurgia, eu lembro do que era as queixas relacionadas a essa parte emocional também, não só o físico. E fazer essa transformação, conseguir mudar ali a vida daquela pessoa nesse sentido, para mim é muito gratificante. Eu falo, dá até para criar um slogan nisso, né? Eu falo, eu vejo e presencio o nascimento de um bebê. E você acaba presenciando o nascimento de uma nova pessoa, de uma nova mulher, nesse caso, né? Quando ela renasce num pós-parto para ela mesma. Exatamente. Né? Vira uma nova pessoa. E isso é muito gostoso. Você notar isso, e aí as histórias, quando a paciente também percebe essa abertura, né? Porque tem médicos que são mais frios, mais focados ali e não abrem tanto espaço para essa conversa. Mas quando ela percebe, ela começa a se abrir, começa a contar, e aí depois você vai buscar o que ela era insatisfeita e como ela é hoje. Isso é bacana. É muito mais do que o ponto que você deu lá, é muito mais do que a prótese que foi colocada ali, porque foi feita. E um sonho que você ainda não realizou? Sonho? Cara, eu tenho sonho profissional do ponto de vista de tentar levar o máximo de pessoas esse cuidado, esse tipo de forma de tratamento. Então, fazer com que médicos de fato entendam esse poder que a gente tem e conseguir aprofundar esse cuidado, né? Muito mais do que o físico que eu estou falando. E um sonho pessoal meu, é um projeto de vida ainda, é o projeto de ser pai. Esse é um sonho. Legal. É um sonho... Bom, do ponto de vista do sonho profissional, e espero poder contar com você também quando a gente fundar o Instituto Mantelli. Com certeza. Para a gente levar também essa devolução de autoestima para essas pacientes que não podem pagar por um atendimento. Exatamente. Que esse vai ser o maior intuito do Instituto Mantelli, né? Levar um atendimento de ponta para gestantes carentes que não podem pagar. E depois então a gente vai focar muito nisso e o pós. Depois de um certo tempo a gente aborda essas mulheres com o olhar de recuperá-las também, de se sentirem melhor. Show de bola. Vamos junto. Lalazão, um último recado que você gostaria de deixar para a galera ali, olhando para a câmera, diretamente para o nosso público. Deixa o seu recado final, a sua marca aí para o pessoal. Cara, eu acho que a gente falou muito de cirurgia plástica e o que me vem à cabeça quando eu penso em cirurgia plástica é justamente essa oportunidade da pessoa se sentir melhor. E muitas vezes não precisa de cirurgia nenhuma, é só o fato de você buscar algum ponto que te agrade, que te satisfaça, focar, sim, esse cuidado pessoal, ele é muito transformador. Quando você olha para si, quando você... isso te fortalece bastante. Então, a cirurgia plástica é só um meio disso tudo, mas essa transformação acaba sendo pessoal. E o que eu poderia dizer como uma dica é para as pessoas justamente olharem para si e buscarem se sentir cada vez melhor, que isso é o que importa na vida. Muito bom. Deixa as tuas redes sociais, se o pessoal quiser te seguir, para acompanhar. O Laércio está aqui na clínica, né? Ele é o nosso núcleo de cirurgia plástica, está aqui na Mantelli. Como responsável da cirurgia plástica, e o @LaércioGuerra é meu Instagram pessoal. Vulgo Lala. Meu veterano irmão. Valeu. Prazer ter você aqui. Obrigado não pelo só convite. Trabalhando com a gente, mas como um grande amigo de muitos anos. E ter você aqui no MantelliCast, foi legal. Acho que deu para esclarecer bastante coisa. E espero te ver mais vezes aqui. Muito obrigado. Eu fico à disposição. Mandar as dúvidas, mandar qualquer situação que vocês queiram saber sobre cirurgia plástica, a gente está à disposição. Podem deixar ali embaixo ali nos nossos comentários. Eu volto para deixar o que vocês querem saber, que o Lércio vai responder para vocês, tá bom? É isso aí, pessoal. Obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações. E esse foi mais um MantelliCast. Um beijo para vocês e até a próxima. Valeu! Tem que ter as palmas no final.
E aí? Você tem que pôr as palmas, pô. Então agora tem que ter palmas. Acho que foi legal, né? Aproveitar que acabou, vou contar uma piada que eu ia contar ao vivo, mas que não dá pra ir pro ar. Eu falando de prótese, já viu a piada da mulher que ela foi colocar uma prótese, chegou no médico, o cirurgião plástico, falou assim, não, Lá vem. agora tem uma prótese nova, modelo novo, tal, não sei o quê, que assim, a gente coloca a prótese, a mama fica ali normal. E você tem uma bombinha embaixo do braço. Então, quando você quer que a prótese cresça, você vai lá e faz assim, né? E a prótese cresce. Então, você quer que ela fique maior, quer que fique menor, você dá a bombada aqui na axila, né? Quase que a prótese do soro. Né? E a mulher tava toda, tinha acabado de, né, fazer ali a prótese, aí ela foi, chegou na praia, né? Ia chegar na praia e pá, o negócio tá subindo. E ficava toda, tá, não sei o quê. Aí ela pegou e conheceu, né? Viu um cara bonito passando assim, falou assim, foi lá e pá, fez assim. E falou assim, o cara passou, olhou, ela puxou papo, oi, tudo bom, não sei o que lá. E ela virou pra ele e falou assim, pô, será que a gente não se conhece de algum lugar, né? Deu aquela cantada. Aí o cara assim, deve ser lá da clínica, viu? Corta, isso não vai pro ar.